Boa noite. Ainda sob o calor das urnas do segundo turno, partidos e analistas políticos fazem as contas sobre ganhos e perdas. Uma eleição municipal repleta de leituras diferenciadas e que já projeta os seus reflexos sobre o pleito nacional de 2014. E para refletir sobre esse quadro, hoje Hora do Voto recebe Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, e Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político. E agradeço a ambos por estarem conosco para essa pensata, essa reflexão. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é sobre uma palavra que hoje eu li diante do mapa que mostrava o resultado das eleições com as cores dos partidos e não havia predominância de uma cor como nós já vimos em outras épocas. O que significa essa pulverização? Qual foi o recado do eleitor nas urnas? Olha, essa pulverização, Maria Elisa, tem dois aspectos. De um lado, algo positivo, porque revela um certo equilíbrio entre as principais forças políticas na disputa. Se você excetuar São Paulo, que tem um significado especial por conta do peso da cidade, maior capital do país, maior cidade do país, se você exclui o significado de São Paulo, você vai ver, por exemplo, que o PSDB elegeu prefeitos em 4 capitais, na eleição de ontem, o PT também elegeu em 4 capitais, ou seja, um certo equilíbrio, que é uma coisa positiva, equilíbrio das principais forças. Mas, de outro lado, há um aspecto dessa pulverização que é preocupante, porque concerne a fragmentação político-partidária na distribuição das prefeituras esse ano. Para se ter uma ideia, os pequenos partidos, ou seja, que são todos aqueles, além dos 10 principais, elegeram este ano 40% mais de prefeitos do que tinham eleito no pleito anterior, em 2008. E essa fragmentação, no meu entendimento, excessiva, ela vai conduzir em 2014 a uma maior fragmentação, por sua vez, das bancadas da Câmara Federal. Então, provavelmente, nós teremos um Congresso ainda mais fracionado, mais fragmentado, com maior dificuldade de operação da governabilidade do que aquele que surgiu das urnas em 2010 e foi de fato, o mais fragmentado da nossa história republicana. Professor Roberto Romano, o senhor partilha desse ponto de vista, também tem essa preocupação que o tal do balcão de negócios com a pulverização possa se ampliar e dificultar a governabilidade? Eu concordo com o Lavareda em gênero, número e caso. E acho, assim, só para trazer uma nota mais pessoal, que do ponto de vista administrativo e da captação de recursos, nós teremos uma abertura um pouco maior para a corrupção, porque esses partidos pequenos, eles não têm força suficiente para se impor politicamente. Eles precisarão dos famosos mediadores, né, entre os municípios e os caixas do governo federal e dos governos estaduais. E aí nós temos um prejuízo para o cidadão. Agora é interessante, os partidos pequenos sempre reagiram, né, àquela expressão nanicos, achavam ofensiva. Eu já, inclusive, com vários, já debati sobre isso. Se você já sabe que reiteradamente o eleitor, a cada eleição, diz que não quer saber de vocês, porque insistem na se candidatando. Eles falaram, é para ter a oportunidade. Os grandes de hoje já foram pequenos um dia. Aí, do ponto de vista da democracia, esse tipo de argumento tem sentido? Olha, esse argumento é discutível, pelo menos é discutível em alguns casos. De fato, há alguns partidos pequenos que têm um significado político e ideológico inegável. O PSOL, por exemplo. É o caso do PSOL, que agora elegeu pela primeira vez um prefeito de capital, lá no Amapá, capital do Macapá. Um partido que tem um conteúdo, de fato. O PCdoB, que também não está entre os grandes partidos, obviamente tem uma história importante, tem uma linha programática, ideológica, independentemente das críticas que eventualmente lhes sejam feitas. Mas há uma série de outros partidos, e você vai me poupar não mencioná-los especificamente, que são, na verdade, iniciativas empresariais. Oportunistas. São iniciativas empresariais na política. São partidos em relação aos quais os dirigentes, levando em conta os recursos do fundo partidário, os constrói e os mantém
como um expediente quase que econômico, né? Econômico-financeiro. Isso é absolutamente reprovável, isso é negativo para a República e por isso, né, é absolutamente necessário a tal reforma política que é dita como inadiável e vem se adiando aí há mais de uma década. Essa é a minha opinião. Espantou o senhor, professor Roberto Romano, o desempenho do PT nessas eleições em tempos do julgamento do chamado mensalão? Não, eu não me espantei. Eu acho que o PT tem seguido uma linha cada vez mais constante de se ampliar em termos das bases municipais. Ele tem lutado por isso, coisa que o PSDB não tem cuidado tanto. Eu acho que tanto o PT quanto o PSDB não aproveitaram o suficiente os períodos presidenciais, tanto de Fernando Henrique quanto de Luiz Inácio da Silva, para ampliar as suas bases municipais, né? O PT conseguiu um pouco mais do que os tucanos. Agora, nessa linha, ele continua sendo um partido aguerrido e etc. Agora, o que as pessoas talvez não prestem muita atenção é que nas eleições municipais, o que se discute são problemas de fato municipais e o eleitor está voltado para os problemas municipais. Ele quer o síndico? Ele quer o síndico, né? ele quer a creche, ele quer uma série de coisas, né? E aí, se você joga imediatamente para cima da eleição municipal uma pauta que é muitas vezes nacional, você se engana. E o caso da pauta ética do chamado mensalão é uma pauta nacional, né? E tem uma audiência que não é espantosa, não é? Eu diria o seguinte: quem se mobilizou muito pelo mensalão se encontra naqueles 1.200.000 que lutaram pela ficha limpa, né? Ou 2 milhões, vamos dizer assim, pessoas empenhadas, lutadoras, etc. Os outros se comovem, se interessam, mas não é vital como para eles. Eu adicionaria à colocação do Roberto um outro elemento. Eu acho até que a temática do mensalão sensibiliza uma parcela maior da população, da cidadania. Pesquisas mostram que mais de 70% dos brasileiros queriam ver os mensaleiros punidos, queriam rigor nessas punições, nesse julgamento. Mas, quando isso vem para inserido na pauta, inserido artificialmente, em certa medida, na pauta das eleições municipais, isso não surte efeito, não surtiu efeito na maioria dos casos em que foi utilizado. E por quê? Uma hipótese que nos ajudaria a entender isso é o fato de que a população quer ainda em relação aos mensaleiros, punição, justiça, punição, cumprimento rigoroso da lei. Mas ela está encontrando isso na postura do Supremo Tribunal Federal. Então está lá, ela queria... A demanda da sociedade está sendo respondida à altura pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que se podia pretender do cidadão eleitor? A postura complementar de juízes, ou seja, de ministros, como se foram ministros do Supremo Tribunal Federal, no momento eleitoral, ou seja, com seu voto, julgar adicionalmente aqueles que já foram julgados. E para nós, pensando retrospectivamente, não faz muito sentido. Você tem razão. E, inclusive, o seguinte, os candidatos, o caso do João Paulo Cunha, né, os que estão sendo julgados e condenados não são candidatos do PT. Eles são líderes do PT, eles têm importância política, é o caso do José Dirceu, não é? Todo mundo sabe que ele é um comandante dentro do PT, mas eles não são candidatos, né? E o único que existia foi afastado. E que erro de enfoque é esse, né, dos adversários do PT, de usarem o mensalão para atingir o candidato do PT? Isso lembra até a fábula, se não foi você, foi seu pai, né? É mais ou menos isso, quer dizer, o povo mostrou discernimento. Como é isso? Estão cobrando o que ele não fez? É mais ou menos esse o recado do eleitor, quando ele não vinculou e não deixou de votar no candidato por essa razão? Acho que Brasil não é só por afora. essa razão, são outras razões também, né? Mas essa razão é importante. Agora, o que eu diria é o seguinte: nós temos poucos estrategistas políticos nos partidos. Nós temos muitas pessoas que trabalham com a propaganda e elas tomaram uma certa ditadura das campanhas, não é?
E no caso me perdoe o profissional que trabalha com o José Serra, né? Mas ele tem cometido erros crassos, né? Ao longo das campanhas, e agora cometeu mais um. Lavareda viu erros crassos assim, né? A derrota do Serra é vinculada a erro, né, no marketing político dele? Veja uma coisa, campanha, o resultado, o desfecho das campanhas tem a ver basicamente, parafraseando Ortega Gasset, com candidatos e suas circunstâncias. Então, nesse caso, a derrota do José Serra tem a ver, por exemplo, com a associação a uma prefeitura, uma administração municipal mal avaliada no momento. Aí você dirá, mas sim, a campanha do José Serra podia ter investido fortemente em recuperar, em resgatar a avaliação positiva da gestão Kassab. Talvez devesse ter feito isso. Também eu quero situar que é muito difícil, uma vez passada a eleição e lendo os resultados, nós fazermos juízos muito assertivos a respeito do comportamento dos marqueteiros, dos publicitários. Mas quando eu digo isso, eu quero concordar também com o Roberto, quando ele diz que no Brasil os políticos, né, abrem mão com muita facilidade do papel e da responsabilidade de construir a estratégia, né, de campanha dos seus partidos. Os políticos terceirizam isso com absoluta, digamos, facilidade ou despreocupação. Esse é um registro importante. Mas sim, então nós tínhamos a administração municipal mal avaliada, a qual o candidato Serra estava associado. Se estava associado, tinha que fazer um investimento maciço com seu tempo de propaganda, qualquer custo que tivesse, para alavancar essa administração, a imagem positiva dessa administração. Em segundo lugar, a campanha, com certeza, se viu às voltas com a questão de administrar a rejeição do Zé Serra, de procurar entender a rejeição do Zé Serra. Eu me inscrevo entre aqueles, conversava com o Roberto antes do programa começar, eu me inscrevo entre aqueles que não conseguem acreditar que a rejeição do José Serra estava inteiramente associada ao fato dele ter se afastado da Prefeitura de São Paulo anos atrás. Depois disso, ele foi votado e muito bem votado na cidade de São Paulo para governador do estado. Sim. E depois como candidato a presidente. E como é que essa mágoa só foi resgatada agora, foi tirada do subsolo emocional, né, foi tirada do subsolo emocional do eleitor e veio à baila agora? Não, é óbvio que os eleitores podem até nas pesquisas vocalizarem, racionalizarem nessa direção, mas deve haver outros fatores. E o entendimento desses fatores talvez não tenha sido suficiente e, como tal, não tenha sido trabalhado suficientemente. Mas ainda assim, quando nós estamos assim, nos referindo ao marketing político, né? Olhando as duas campanhas, a campanha do Serra tinha alto astral, porque o eleitor, eu vi umas declarações do Washington Oliveto, que não faz marketing político, e ele diz que não faz, porque ele só trabalha com um produto que pode ser depois devolvido se não satisfizer. E eleição não favorece isso, porque elegeu não tem como devolver. Né? Tem um prazo de 4 anos. Vai ter que ficar lá. Então, ele não faz. Eu achei interessante isso. Mas o Washington Oliveto chamou atenção para um gosto amargo que fica na boca do eleitor na hora do voto, diante de campanhas de ataques, de desconstrução da imagem do adversário, mas de maneira obstinada. E campanha que não traga alegria, que não traga... Aí eu que estou traduzindo como alto astral. O Serra, todo o tempo, atacava o Haddad e mostrava o lastro que ele tem de realizações na sua ampla experiência política. E ele tinha o que mostrar, mas ele não se transformou num burocrata frio, né? E do lado do Haddad, ele não parecia um galo de briga, atacando. Também, embora a campanha tivesse sambinha e fosse alegre? Eu acho que quem acertou muito o tom, né, foi na eleição de Lula, Lulinha, Paz e Amor. Acho que o Duda, né? Na época do Duda. Foi exatamente aquele tipo de mensagem que, se você pensar bem, é uma coisa muito perigosa. Né? Quer dizer, um tipo de campanha levada nessa linha onírica. Da emoção. etc., pode levar... inclusive para uma manipulação muito séria do eleitorado. Quer dizer, o meio termo é que são elas? Eu acho que no caso, veja, pensando em termos de estratégia, né, dois complexos partidários, os tucanos e o PT, têm fraturas internas pesadas. Eu não vi em nenhum momento, pode ser que eu
tenha me distraído, né, vendo o mensalão e não a campanha, mas eu não vi em nenhum momento uma exploração dessas fraturas de um e de outro, sabe? Não vi. Quer dizer, é como se houvesse um todo, dois todos, né, dois conjuntos coesos, sem nenhuma fratura. Hoje mesmo, você já vê, né, em pronunciamentos do José Aníbal e outros, essas fraturas voltando e aparecendo, né? E no caso do PT, elas são notórias e elas foram, digamos, preenchidas com muito sacrifício. Por exemplo, dar um ministério para Marta Suplicy foi uma medida heróica, né? Quer dizer, é uma coisa assim complicada. Enfim, coisas nessa linha. Eu acho que eles ficaram o tempo todo não discutindo o adversário, mas atacando e produzindo uma imagem do adversário que não correspondeu àquela que o leitor tem. Eu vou pedir licença aos senhores e vamos fazer um pequeno intervalo. São Paulo tem novo prefeito, Fernando Haddad, eleito. Fernando Haddad, que não tinha história política eleitoral. Nasce uma estrela ou, para chegar a esse cenário, Haddad vai ter que trabalhar muito e mostrar serviço. Vamos a esse intervalo. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, com Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, e Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político. E eu havia deixado a questão sobre o resultado da eleição em São Paulo. Fernando Haddad é o prefeito eleito da capital paulista, a maior cidade do país. Nasceu uma estrela no cenário político nacional. Haddad emerge como uma liderança de peso ou, para conseguir esse crédito, vai precisar ter uma atuação expressiva e trabalhar muito? Lavareda. Com certeza, você já respondeu essa questão. Ele vai precisar trabalhar muito. Agora, dá-se, obviamente, uma fenomenal oportunidade. Governar a maior metrópole da América do Sul, o cenário de maior exposição, a maior e melhor vitrine administrativa do Brasil, é uma oportunidade excepcional que esperemos, né, porque é importante torcer em benefício da cidade, que o prefeito recém-eleito esteja à altura e se mostre à altura de enfrentar a contento as tarefas e os desafios que lhe são reservados. Mas e o perfil de personalidade dele? Ele só sinaliza... para complementar, em 10 anos, se ele for eficiente, se ele for competente... Em quantos? Em 10 anos, se ele for eficiente, se ele for competente, se a sorte lhe bafejar também, porque o Maquiavel lembrava que é importante virtude e fortuna, né? E eu desconfio que fortuna, no sentido de sorte, às vezes é mais importante do que virtude. Há alguns casos que nos asseveram isso. Né? Em 10 anos ele pode, quem sabe, ser presidente da República ou candidato à presidência da República. Essa questão da virtude e da sorte, da fortuna, a ética, vamos falar das virtudes. No seu entender, no cenário político nacional, isso é um pré-requisito para o sucesso? Olha, eu acho que é um pré-requisito, sim. Agora, sobretudo, lembrando Maquiavel, que o Lavareda lembrou bem, você tem que pensar no tempo certo, no tempo oportuno. Se você não age naquele momento, se você age 1 minuto depois, 1 minuto antes, se você é apressadinho, você perde a hora, né? Então, nesse caso, veja, você tem algumas estrelas, já que você falou de estrelas, estrelas que estão aparecendo, né? Você tem 2 firmadas já, né, no horizonte, que é Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff. Você tem Eduardo Campos, né, que está aparecendo. Você tem o prefeito do Rio de Janeiro, né, que tem lá as suas virtudes também. Quer dizer, o cenário está digamos, aumentando em termos de possíveis candidatos ao cargo máximo. Agora, o que me interessa, eu acho que o que é mais preocupante, é se ele, aqui em São Paulo, conseguirá realizar uma administração com uma equipe que saiba dialogar internamente dentro do PT e com os seus adversários e com seus oponentes.
E aí a técnica vai ser muito complicada, porque, veja, já ele precisa do aporte do PSD de Gilberto Kassab na Câmara dos Vereadores. Isso custa. Mas parece que isso não vai ser tão difícil. Mas não. isso custa, Maria Lídia, de um modo ou de outro custa. Se não custa de um certo modo, custa de outro. Né? O que o Roberto está lembrando, dito de outra forma, visto sob outro ângulo, é o tamanho do desafio do PT. O PT já ocupou a Prefeitura de São Paulo em 2 oportunidades, com Erundina e com Marta Suplicy. Nas 2 oportunidades, as administrações não obtiveram o sucesso imaginado, sucesso pretendido pelo partido. A reeleição, e não né? conseguiram, num caso, fazer sucessor ou estender o ciclo, como no caso da ex-prefeita Marta. É um grande desafio e se a administração Haddad não disser a que veio durante o ano de 2013, poderá, inclusive, ao contrário de ajudar, poderia, inclusive, atrapalhar um pouco a candidatura do PT contra a reeleição do governador Alckmin. Mas há pouco eu ia colocar uma questão e o interrompi, mas eu insisto, a questão do perfil de personalidade, né? Haddad aparece, inclusive, nesse momento em que o PT tinha uma situação delicada, que é o julgamento do tal mensalão, e trazia uma apreensão. Lula insistiu na apresentação de um candidato que não tinha história política, um técnico, que era mais ou menos o que ele fez com Dilma e que teve sucesso. Ele quis repetir e repetiu o sucesso em São Paulo. O que é importante na composição do secretariado, que foi lembrado agora por Roberto Romano, são pessoas técnicas de lastro, de formação, muito hábeis e eficientes no exercício das suas funções, ou perfis de personalidade políticos que saibam, que tenham jogo de cintura para essa articulação com uma gama tão diferenciada de vereadores, né, que estarão ali para apoiar ou não. Já que você mencionou o exemplo da presidente Dilma, no meu entendimento, e aliás uma curiosidade, o Haddad ganhou praticamente com os mesmos percentuais, em São Paulo, os mesmos percentuais com os quais ganhou a presidente Dilma sobre o Serra. Foi mesmo uma diferença de quase 12 pontos nos 2 casos, mas é mera coincidência. Mas ele vai provavelmente imitar, copiar nesse sentido o que a presidente Dilma fez. E o ministério da presidente Dilma é, de certa forma, o que os especialistas chamam tecnolítico. Ele tem componentes, tem fortes quadros técnicos e fortes quadros políticos também. É isso. E ele não pode prescindir nem de técnicos, nem de políticos. A habilidade na construção desse mix, a disposição das peças no tabuleiro administrativo, a resistência às pressões que o Roberto mencionou e que são monumentais, né? Quando você tem alianças tão amplas como a aliança que emprestou suporte, base de apoio ao prefeito Haddad, a capacidade dele performar isso tudo de modo articulado, preciso, feliz, vai ser fundamental para aumentar a chance dele de êxito. E, ademais, contando com sorte, muita sorte. Haddad tem perfil político, esse arco, né, amplo das alianças, que vai de PCdoB a PP de Paulo Maluf, exige certamente muita habilidade política. O então candidato, hoje prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já ofereceu indicadores de que ele detenha essa qualificação? Por enquanto não, mas a história do treino político se faz treinando. Eu acho que... Aprende. Inclusive o Gilberto Kassab, você lembra, no começo ele era absolutamente inexperiente, desastrado, né? Chama eleitor de vagabundo e não sei o que e tal. E pouco a pouco ele foi aprendendo a se movimentar e mesmo assim ele não... E hoje é uma revelação, olha o PSD dele. Exatamente. Agora, eu gostaria de lembrar uma coisa. O PT tem uma história aqui em São Paulo, em outros municípios, de desastres quando se trata de começar alguma coisa, né? A administração do Toninho do PT em Campinas estava indo muito bem, né? Ele foi assassinado, a substituta Isalene foi um desastre, porque você tinha setores do PT se digladiando dentro da prefeitura, né? E até hoje ele não se recuperou.
né? Então, eu acho que, e eu estou citando um município que é dos mais importantes para o PT e para o Brasil, né? Então, é preciso pensar um pouco no perfil do indivíduo, não apenas na captação dos votos, mas de fato na governança, né? Isso ele vai, como diz o Lavareda, nós veremos em 2013, né? Será o grande teste dele. Senhores, eu agradeço muito a sua disposição para essa reflexão, a contribuição para o eleitor que definiu o novo prefeito da capital paulista. Muito obrigada. E aqui termina a Hora do Voto. Ao longo dos últimos 4 meses, esse programa trouxe o pensamento de autoridades públicas, candidatos, parlamentares e analistas políticos. Esse espaço abriu-se à reflexão e acolheu a palavra de todas as correntes de pensamento. Nós sentimos a satisfação do dever cumprido. E você que nos acompanhou, o nosso agradecimento. Eu agradeço a você ter acompanhado esse trabalho e eu não tenho dúvida que isso contribuiu para a reflexão na decisão maior. O compromisso de manter a nossa linha de independência e pluralismo, pilares do jornalismo da TV Gazeta, cumprido. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.